Empreendedores com lições que ecoam através de suas histórias um poder sem fronteiras. Neste voo alto e libertador, o sonho convém. No horizonte dos negócios, reencontre o seu valor com insights que te levarão ao mundo. Prepare-se para decolar o seu negócio. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Visão de Águia. Hoje eu quero trazer para vocês um convidado que é nômade digital. Ele é um consultor financeiro que já viajou mais de 56 países. Na nossa entrevista, vocês vão aprender sobre as profundidades de como comportamentos precedem resultados. Olá, Maiola, muito obrigada E por estar aí, aqui hoje com a gente. tudo Hoje bem? você está no Brasil, dá aí a sua locação para gente. Estou em Blumenau, Santa Catarina, passando Natal, passando Réveillon, festas de final de ano com a família, mas é um período que a gente, né, eu que sou uma pessoa com bastante liberdade, principalmente liberdade geográfica, mas eu costumo tentar passar essa época do ano perto da família, né, porque é uma data importante aqui para o que eu considero. Perfeito. Eu estou muito feliz de estar te revendo aqui. Para as pessoas que acompanham, eu conheci o Maiola na viagem que eu fiz para Portugal esse ano. Ele foi o mentor da Mari, que também já fez aqui um episódio com a gente. O primeiro episódio foi com a Mari. E foi uma conexão assim muito legal. Eu falei, é um cara interessantíssimo, vocês vão ver aqui pelas histórias dele, já viajou em mais de 56 países. Tem a independência financeira que a gente tanto fala por aqui, vocês vão acompanhar. Mas quando eu falei, eu quero entrevistar ele, eu falei, mas o que que a gente vai conversar? Vai virar ali um stand-up comedy, vocês vão ver uma pessoa super de bom humor, de bem com a vida, é, falar sobre empreendedorismo, mas da maneira mais leve possível, porque é uma pessoa aí que sabe trazer o equilíbrio entre trabalhar, viajar, aproveitar, curtir família. Então é uma referência, né? Você, Maiola, virou uma referência para mim sobre o que é a liberdade num contexto holístico, no contexto geral mesmo. Então eu queria começar com você se apresentando quem era o Maiola antes de ter a liberdade, antes de começar a empreender e ajudar as pessoas da maneira que você ajuda hoje. Laura, em primeiro lugar, eu quero agradecer, eu estou muito feliz por ter sido convidado, né? Eu acho que quando a gente se conheceu, faz aí 6 meses, um pouquinho mais talvez, realmente uma conexão muito grande que a gente teve por o jeito que a gente enxerga a vida, a gente enxerga dinheiro, finanças, a gente enxerga questão emocional, questão do empreendedorismo. Então, estou muito feliz, agradecido, né, por a gente, por estar participando aqui do podcast. Feliz de te rever também, de conversar com você novamente. Enfim, estamos cada um num canto, ou cada um num lado, né? O globo não tem, o mundo não tem cantos, não é, o mundo é esférico, então está cada um em um lado do mundo aqui. Então, foi muito bom que a gente conseguiu ter esse tempo para conversar com a sua audiência. Acho que, de fato, uma das coisas que eu trago muito, que eu ensino muito e que eu compartilho é a importância de a gente ter uma vida leve, né? Acho que não é só. Acho que tem gente que é mais bem-humorado, gente que não é tão bem-humorado. Mas eu acho que mais do que o meu bom humor e minhas piadas e a minha forma de levar a vida, é, eu acho que o importante é a gente pensar na vida como. Cara, a vida tem que estar, a gente está aqui para viver a vida. A vida tem que ser vivida. E apesar de altos e baixos, isso ocorre muito no empreendedorismo. Vamos falar mais sobre isso, né? Ao longo da nossa conversa. Apesar dos altos e baixos, é importante a gente sempre tentar levar as coisas de uma maneira leve, sempre buscando, especialmente nos momentos mais difíceis, momento de lembrar que tudo são ciclos e que a gente tá aqui para evoluir ao longo da vida, né? Independente da nossa idade, independente da nossa fase, especialmente da vida, do empreendedorismo.
E é muito importante a gente se conhecer, conhecer nossas emoções, para a gente ah, saber o que que a gente está buscando, né? Acho que não é só sobre dinheiro. E aí vem justamente o que eu mais gosto de trazer, que é a importância da liberdade, né? Liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica. E o empreendedorismo traz isso, né? Acho que você ser dono do seu próprio negócio te traz essa liberdade, traz muitas outras prisões, entre aspas, também, né? Tem ônus e bônus, né? Mas agora respondendo a sua pergunta, o meu histórico, né? Eu trabalhei até 5 anos atrás, eu era CLT, eu trabalhava em banco até meus 35 anos de idade, quando eu pedi demissão para tirar um ano sabático, dar uma volta ao mundo e, cara, vou ver o que que eu vou fazer da vida. Mas eu sempre tive o sonho de trabalhar com finanças pessoais, né? Então, desde a época que eu fazia faculdade, fiz faculdade de engenharia, mas eu olhava e falava assim, cara, eu gosto muito de bolsa de valores, gosto muito de investimentos, essas coisas, e fui, né, apesar de fazer faculdade de engenharia, fui trabalhando com uma ideia de que eu queria, é engraçado isso, né? Eu queria com 40 anos trabalhar com consultoria financeira, dando palestra na minha época. Na época que eu comecei isso, não existia internet. Na verdade, existia, né? Mas, enfim, não existia YouTube, curso, Cada. essas coisas. Era muito diferente. Não está aqui, infelizmente não trouxe, mas eu fazia curso de investimentos com CD-ROM. Você comprava e chegava o CD em casa, né? Então, eu tinha a minha referência era o Gustavo Cerbasi, foi um dos pioneiros aqui no Brasil dessa questão de finanças pessoais e tudo mais. Então, eu queria, naquela época, pensei assim, cara, no futuro eu quero ser igual o Gustavo Cerbasi, ensinar as pessoas a cuidar melhor do dinheiro, né? Então, era isso que eu enxergava naquela época. Hoje em dia, a gente tem muito mais possibilidades com redes sociais, etc, e tudo mais. E eu enxerguei muito mais do que cuidar do dinheiro para ter uma aposentadoria, que é o que uma aposentadoria tranquila, tudo mais. Hoje em dia eu já enxergo que o dinheiro serve para trazer liberdade para a gente, né? E foi ter cuidado bem do dinheiro que me fez poder, aos 35 anos, pedir demissão, dar uma volta ao mundo e poder explorar o mundo, me explorar, me conhecer, ter a liberdade, de decidir e empreender, ter a liberdade de conseguir realizar o meu sonho de trabalhar com isso, e não só pela questão financeira, mas pela transformação que isso gera na vida das pessoas, a questão de educação financeira, porque causou uma transformação na minha vida, então eu entendo que isso pode transformar a vida das pessoas, e principalmente trazendo essa questão de como eu sei para viajar o mundo, e eu era CLT, eu enxerguei muito essa questão da liberdade, de que você fazer os seus horários, você poder estar em qualquer lugar do mundo, que isso, principalmente depois da pandemia, ficou mais claro, né, de hoje em dia a gente poder se comunicar, falar. Imagina, antes de, sei lá, se antes da pandemia, você falar, até falar de dinheiro, falar pela internet, as pessoas, quando eu fazia isso com alguns conhecidos e tudo mais, o pessoal, não, vamos falar de dinheiro, vamos fazer num café, vamos fazer pessoalmente. Hoje em dia já tá, é super normal a gente tratar disso pela internet. Então, lá no meio da pandemia, eu falei assim, cara, deixa eu investir nisso, no sentido de investir nessa carreira, que era uma coisa que eu sempre quis fazer, surgiu a oportunidade, é, e assim, e aí hoje realmente é o que eu prego, é o que eu faço e é o que eu ensino, né, como eu falei, com todos os ônus que isso traz, eu decidi que isso é uma carreira, o empreendedorismo, né, eu ter uma empresa que cuida disso, que faz isso pelas pessoas, é melhor, faz mais sentido para mim do que estar trabalhando numa empresa como CLT, digamos assim. Eu já tenho mais 10 perguntas só de tudo isso que você falou. Ô, Maiola, eu queria entender assim, ó. Primeiro que eu acho que você falou palavras muito importantes para mim, né? O cuidar do dinheiro, que é a questão da gestão, porque muitas vezes a gente, até como empreendedor, está muito preocupado em fazer mais dinheiro, vender mais, e como que eu capto o dinheiro, né? E você trouxe a questão da gestão, como que isso é importantíssimo
para fazer com que você tenha mais oportunidades, inclusive de captação. Então, acho que isso é uma coisa que eu queria que a gente explorasse mais aqui na nossa conversa, porque você já veio da área financeira, então você criou o seu negócio, mas você já tinha essa visão da gestão financeira. Onde que isso começou? Você tinha referências na família? Como você mencionou, na nossa sociedade e até na nossa cultura, falar sobre dinheiro é muitas vezes visto como sendo algo rude, como sendo algo que, né, as pessoas têm tabus sobre esse assunto. Então eu queria já voltar um pouquinho antes e se aprofundar nesses inícios, porque a ideia também aqui dessas nossas conversas, que eu trago para o meu público, é de sermos muito observadores daqueles momentos que são as grandes viradas. Então, para você, como que você entendeu que o que você sabia sobre gestão financeira era um diferencial e que aquilo poderia ajudar as pessoas? De onde veio isso? Quais foram as suas referências? E como que você entrou nessa área, né? Era um desejo, era uma coisa que você gostava, ou só era uma facilidade, ou foi só uma oportunidade que apareceu? Como que começou essa história, a sementinha? Olha, meus pais, meu pai não tem o segundo grau completo, minha mãe acho que ela tem o segundo grau completo. Eles têm uma empresa de dedetização, de limpeza, de matar rato, barata, lavar caixa d'água, esse tipo de coisa. Então, só que eles sempre tiveram, então sempre foram empreendedores, numa época, especialmente que o Brasil não tinha, como é que eu posso dizer, não tinha tanto estabilidade, o país, né, não tinha estabilidade. Então, inflação, tudo mais, isso quando eu era pequeno. Então, a empresa começou a ter algum tipo de estabilidade, digamos assim, quando eu já estava na faculdade, né? Mas o que eu sempre aprendi, o que eles sempre me trouxeram, e justamente por serem empreendedores, apesar de não ter o conhecimento formal, era o conhecimento que muitos dos empreendedores que estão aqui ouvindo a gente vão saber que é quem guarda tem. Eu preciso guardar porque eu não sei como vai ser o próximo mês. Eles não sabiam investir, não sabiam nada disso. E todo o dinheiro era para pagar contas, pagar a escola dos filhos, pagar as coisas do dia a dia e tentar virar o próximo mês. E tentar virar o próximo mês. E aí, quando eu já tinha meus 18, 20 anos, que as coisas começaram a ficar um pouco mais estáveis. E aí, nisso, eu lembro da minha mãe, isso muito tempo atrás, eu era adolescente, ela em casa entrando no Internet Banking e mostrando que tinha investido R$ 1.000. Na verdade, ela não estava me mostrando, mas eu vi, né? Eu falei, nossa, a gente tem R$ 1.000 guardados, investidos, que legal. Só que eu não tinha noção do que era isso. Eu sabia que, para mim, era muito dinheiro, porque era no nosso histórico, né? Isso não existia investir. O que é investir? Para quem é pobre, né, a gente olha e fala assim, cara, investir é coisa de rico. E aí, ao longo do tempo, fui indo para a faculdade. Na verdade, assim, meus pais, na minha adolescência, eu trabalhava com meu pai, ia matar rato e barata também, ia limpar a caixa d'água e eles me davam lá R$ 50 por dia, alguma coisa assim, R$ 30. Me dão um dinheirinho aqui, então, mais do que nunca me deram mesadas, né? Sempre foi. Na verdade, me deram mesada quando eu fui para a faculdade, que é tipo assim, já que você não, eu passei em faculdade pública, então assim, para você, já que não vai pagar a faculdade, a gente paga um dinheiro para você viver lá. E aí fui nessa transição que eu comecei a perceber, eu tinha uma namoradinha e eu precisava de dinheiro para vir visitar. Eu morava em outra cidade, eu morava em Floripa, fazer faculdade em Floripa, eu precisava do dinheiro para comprar o presentinho para namoradinha, para visitar ela, não sei o quê. Então, assim, eu precisava fazer o dinheiro render, porque não tinha. Render no sentido não de rendimento de investimento, mas eu precisava que sobrasse dinheiro. Então, de um pensamento na época de que eu não sabia como cuidar do dinheiro, não tinha referências. A minha única referência era de escassez, de tipo, tem que guardar, porque vai precisar no próximo mês. Nisso, esse foi o primeiro, inconscientemente, a primeira vez que eu comecei a pensar nisso. Eu falei, cara, se eu não guardar dinheiro, se eu não cuidar desse dinheiro, eu não consigo ver minha namorada, não consigo ir num restaurante com ela, não consigo, enfim, viver. Vou ter que ficar vivendo só o básico da faculdade de pagar o básico, assim. E nisso, nessa época,
que eu comecei a olhar e como um amigo ou outro ali na faculdade começou a falar, nossa, é, sabia que se você investir tanto e a tantos por cento, isso daqui a tanto tempo vai virar 1 milhão? Eu não lembro exatamente, né? Mas era alguma coisa assim. E foi aí que eu me interessei por esse mundo de não só guardar, mas de, tipo, cuidar do dinheiro e poder, enfim, investir e ver esse dinheiro crescendo. E eu sempre digo que o meu primeiro motivo de querer cuidar do dinheiro não era um motivo que não era muito nobre. Que na verdade o motivo é que eu pensava assim, poxa, eu não quero, eu sou preguiçoso, eu não quero trabalhar. E aí, então eu preciso aprender a cuidar do dinheiro o mais rápido possível para eu parar de trabalhar o mais rápido possível. Era isso que eu pensava na época. Zero nobreza no objetivo disso. Mas, enfim, com o tempo eu fui vendo que, e aí, como eu trouxe antes, eu fui vendo que isso mudou minha vida. Porque, enfim, filhos de novo, pais sem muito estudo e que, enfim, tinham empreendedores. Só que também tem um ponto aqui do empreendedorismo que é, eu fui sempre CLT justamente porque meus pais sempre falavam assim, cara, eles não tinham faculdade, vai lá, vai, não vai passar pelo que a gente passou. Não vai passar pela escassez que a gente passou, de não saber se vai ter dinheiro para comer amanhã, o que que vai ter no próximo mês e tudo mais. Então, vai procurar uma estabilidade. Então, foi com essa cabeça que eu cresci. Porém, eu vivi a vida do empreendedorismo deles. Então, sempre tive como é que eu posso dizer, muito conflito em relação a isso. Mas quando eu consegui meu emprego, beleza, estou ganhando bem e já sabendo cuidar um pouco do dinheiro, só que foram aí mais de 10 anos trabalhando até enxergar que eu poderia, é, que eu poderia usar esse conhecimento para ajudar outras pessoas, porque as pessoas perguntavam, tinha gente que falava assim, tá, mas a gente ganha o mesmo salário, mas parece que você vende drogas, porque como é que você faz as coisas que você faz? De onde surge dinheiro para você fazer essas coisas? Eu falo, eu cuido do dinheiro. E para mim era normal, para mim era o básico, porque eu tinha aprendido, depois que você aprende, você acha que é um limite ultrapassado, é um passo que você deu, que você olha e fala assim, não, isso aí é fácil, é tranquilo, Sim, vira o que é padrão, guardar né? Vira a dinheiro, norma. vira o Uhum. padrão. E aí você acha que todo mundo sabe disso, mas não é. E foi aí que eu comecei a perceber as pessoas, principalmente sobre investimentos, na época do trabalho, trabalhava em banco, as pessoas, além de terem dívidas, muitas delas, né, quem não tinha, vinha perguntar, onde que eu invisto isso? Onde que eu invisto? E eu explicava, falava. E aí eu percebi que ao longo do meu tempo trabalhando como CLT no banco, no mercado financeiro, eu percebi que o mercado financeiro é um pouco ainda diferente de finanças pessoais, de planejamento financeiro pessoal. E foi que eu percebi que o que eu queria, que era ser palestrante, que eu queria quando eu tinha lá meus 22 anos de idade, eu não precisava ser necessariamente palestrante, eu poderia ser o quê? Podia ajudar as pessoas. E aí que eu fui pensando em como, enfim, fui deixando essa ideia assentar para fazer isso num um dia de alguma forma que pudesse virar uma profissão. E eu não sabia se eu seria CLT ou seria empreendedor. Acho que o fato de ser empreendedor, de atuar por conta própria, veio muito mais por uma solidez do meu conhecimento e por saber as dificuldades do planejamento financeiro pro lado do empreendedor também, porque eu sempre vi meus pais fazendo isso, então foi sempre sabendo assim, cara, eu sei que eu vou ter dificuldade, mas eu sei lidar com o dinheiro, pelo menos, eu só preciso aprender a lidar com as minhas emoções, mas eu consigo melhor fazer isso do que, enfim, deixar isso de lado. Eu acho que tem muita oportunidade aqui de eu ajudar as pessoas. Nossa, você tocou agora na ferida do cuidar das emoções. Então, primeiro eu gosto que você usou a palavra cuidar do dinheiro, porque eu sempre trago a reflexão de que se o dinheiro fosse uma pessoa, como seria esse relacionamento? Porque a gente cuida de pessoas, a gente cuida dos nossos relacionamentos afetivos, amizades, família, amores, a gente cuida disso, mas daí quando a gente entra numa relação com como eu cuido do meu tempo, como eu cuido do meu dinheiro, como eu cuido desses outros recursos que não são pessoais, nós não olhamos para dessa maneira, né? E daí, normalmente, quando eu trago essa reflexão de como o que o dinheiro falaria do relacionamento de vocês, as pessoas ficam chocadas, porque
não falaria, tá escondendo embaixo do colchão, não quer falar sobre esse assunto, não tem date, não, né, não tá cultivando esse relacionamento. E então eu adoro que Inclusive, você usou desculpa, essa desculpa, palavra. Assim. Pode falar? desculpa, mas é que é exatamente nesse ponto. Tem uma coisa que eu aprendi uma vez eu falei para uma pessoa que ela era o primeiro emprego, assim, era estágio, alguma coisa nesse sentido, e ela gastava tudo. E eu não ganhava muito, porque enfim, eu não ganhava, porque enfim, meus pais me davam um dinheiro lá que era o suficiente para o básico do básico, mas eu sempre guardava lá meus R$ 30 por mês, R$ 40 por mês, enfim, isso 15 anos atrás era muito, né? Mas enfim, guardava um pouquinho. É, e essa pessoa não, e ainda fazia algumas dívidas, uns financiamentos, tudo mais que gostava de gastar. Isso com lá seus 22, 23 anos. E a pessoa falava, nossa, eu gosto de dinheiro, eu gosto de dinheiro. Eu falava, cara, mas se você gosta de dinheiro, por que você se desfaz dele? Então, isso para mim foi uma coisa tipo, cara, eu gosto de dinheiro, por isso que eu mantenho uma parte comigo. Ela não, essa pessoa, gosta do dinheiro para gastar, para se desfazer dele inconscientemente, né? E Sim. aí, então, isso, né, nessa questão de relação, tudo mais, eu acho que esse é uma coisa que eu passei e passo hoje quando converso com muita gente, se você gosta do dinheiro, tem ele com você. E não gaste, né? Não, óbvio que não é só isso, né? Tô aqui resumindo muito, não é Sim, é um só propaganda que relacionamento você mesmo, né? mas é um relacionamento, que é justamente o dinheiro, ele vem, esse relacionamento com ele é para ele te dar liberdade, para ele ser usado, ele é uma ferramenta, né? E ele não é só para ser gasto ou só para ser guardado, também tem muita gente que só guarda e tem muito Aguarda. dinheiro e não aproveita o momento presente. Enfim, não sei se vamos conseguir falar sobre isso tudo hoje, mas É muito profundo. simplificando, acho que. Desculpa de novo ter te interrompido, mas é justamente esse ponto, né? Qual a relação que a gente tem com ele, né? Se eu gosto dele, por que que eu não tô com ele, né? Por que que eu não olho para ele de uma maneira positiva? Ou se eu não tenho, se eu tô em dívidas, se eu tô com problemas, se eu não tô, eu tenho medo de olhar para minha conta, é igual eu ter medo de, enfim, é, medo de olhar para dentro. Cara, uma hora você precisa, uma hora essa conta vai chegar, né? Então, como que eu me relaciono com ele? Agora você pode, desculpa, Sim. pode Não, e voltar. ainda, não vou pegar só o gancho mesmo, porque ainda dentro da questão relacional vem a questão das emoções. Porque quando a gente novamente se direciona para familiares, amigos, a vida social, nós sentimos emoções. A gente tem o amor, a gente tem o ressentimento, a gente tem os medos de conversas difíceis, por exemplo. E aí, quando a gente volta aqui para questão do dinheiro. Também é essa parte emocional, e que muitas vezes a gente não se permite olhar, ou a gente não associa, na verdade, a questão emocional ao dinheiro. Então, acha que o problema é eu não sei fazer dinheiro, eu não sei administrar o dinheiro, é, o problema é o dinheiro. E não necessariamente quais são as minhas emoções relacionadas a esse relacionamento que eu não estou cultivando. Então, você falou ali sobre a parte emocional e que, como empreendedor, ela é muito mais profunda do que como a CLT, porque como empreendedor, aí você tem responsabilidades e compromissos maiores. Então, a gente, né, abre esse âmbito das coisas que podem acontecer, das relações que você vai criar e das emoções que você vai viver por estar nesse aspecto. Quer ver um Enfim. exemplo? Não sei se você já conhece alguém que já passou por isso, mas eu já atendi algumas pessoas que são empreendedoras. Vamos lá, como é que eu posso dizer? Eu vou pegar um número aleatório, tá? R$ 100.000. A pessoa já fez R$ 100.000 na vida dela e esse dinheiro está guardado para ela não quer gastar esse dinheiro, porque ela está guardando esse dinheiro para a aposentadoria dela. Ou seja, como se eu posso dizer que está fazendo bem o trabalho de guardar dinheiro. Porém, essa pessoa, em algum momento da vida recente, ela virou empreendedora. E ela precisa, às vezes, ela nem tem um fluxo de caixa muito parrudo. Trabalha ali numa faixa de 5.000 por mês, entre recebimentos, entre pagamentos e tudo mais. Um mês ela fica mais negativo, outro mês um pouco mais positivo, mas o negócio não deslancha. E ela sente que se ela tivesse uns R$ 20.000 para investir, ela ia para frente. Se eu tivesse esse dinheiro para botar mais marketing, para botar.
para mudar o meu ponto, por exemplo, de onde eu tô, para fazer girar mais matéria, comprar matéria-prima e fazer girar mais o meu produto. Se eu tivesse R$ 20.000, eu ia para frente. Aí você olha e fala assim, e o negócio ia bombar. E fala assim, tá, mas você tem R$ 100.000 guardados? Não, não. Esses R$ 100.000 eu não mexo, porque R$ 100.000 é para minha aposentadoria. Ele fala, não, mas espera aí. Não, você tem que olhar para isso. É, e a pessoa ela não quer, e eu estou trazendo isso justamente porque é esse ponto que você trouxe. A pessoa ela não quer considerar esse dinheiro, ela não quer conversar a respeito do quanto aquele dinheiro, na verdade, é dela, é da empresa dela, ela e a empresa são a mesma pessoa e que ela fica sofrendo porque fica todo mês negativo, um pouquinho positivo, o negócio não vai para frente e ela está se consumindo por dentro porque não se considera uma boa empreendedora, pode ser essa angústia, ela pode ser remediada, digamos assim, com ela pegar o dinheiro que ela não quer mexer, que ela, na verdade, ela não quer mexer porque ela tem medo de perder, mas ela virou empreendedora. O empreendedor tem que assumir alguns riscos, né? Especialmente em termos financeiros. E aqui eu tô falando, e em compensação, é a mesma coisa. Você fala assim, cara, você tem esses R$ 100.000, você pode pegar 20 dali. Inclusive, é melhor do que se você tivesse precisando pegar um empréstimo. Mas se você está no empreendedorismo, talvez você possa e deva pegar o empréstimo também. Não trate Sim, ficar devendo para o banco como uma falha. Estou falhando. Não tenha culpa disso, né? Então você vê que é exatamente o ponto que você trouxe. Cuidar do dinheiro, fazer a gestão do dinheiro e fazer a gestão das emoções disso é muito mais importante do que o dinheiro em si, né? Entender o que e por que você está fazendo essas coisas. As pessoas, às vezes, elas não querem nem entrar nessa discussão. Ela não quer nem olhar para isso, porque ela acha que o problema é fazer gestão. Tô corroborando com o que você falou, né? Mas ela acha que o problema é ela não sei, não posso fazer, não conheço alguém que faça melhor, então isso não é para mexer. E fala assim, cara, sim. olha, Não gosto calma, de pensa, números, sou ruim de pensa. matemática, não sei mexer em É, planilha. é isso. Sim, E não é, tem nada a ver, a gente até agora não falou de planilha, a gente tá falando, cara, é só você, né, tirar o dinheiro de um canto, olhar para outro e olhar para você. exato. A decisão de ser empreendedor, o que que isso traz, né? E é todo um perfil mesmo, perfil até dessa parte de versões, né? Qual é a versão que eu preciso me tornar? Porque a versão que é a CLT, e aqui eu quero até já emendar com essa história, a versão de uma pessoa que é CLT e a versão de uma pessoa que vai empreender são duas totalmente diferentes. E daí, se você tá ali. Porque eu, né, fui doutrinado em que eu não posso ter dívida porque ter dívida é uma coisa ruim, porque dentro da CLT isso é um ponto negativo, dentro do empreendedorismo você precisa revisitar outros ângulos dessa conversa, porque às vezes esse endividamento vai ser o que vai te proporcionar um crescimento do teu negócio, né? Lógico que aqui a gente está falando muito É genericamente, né? genérico. Todos os casos precisam super ser Cada caso é um observados. caso. Mas é só assim, alimentando, eu acho que a nossa intenção dessa conversa é realmente alimentar as pessoas de enxergarem pontos de vista diferentes, porque quando se fala de finanças, é relacional e relações são dinâmicas, relações são diferenciadas e precisam ser observadas dessa maneira mais pessoal mesmo, né? E aí, aqui trazendo, então, vamos voltar para a tua história ali. Aí, então, você trabalhava no banco, já tinha essa visão de finanças, já sabia que conseguia talvez ajudar as pessoas ali, você já tinha conversas, né, sobre otimização de patrimônio e tudo mais. Aí você quis tirar o ano sabático, então vamos começar, porque aí eu já identifico que teve alguma insatisfação, estava acontecendo alguma coisa, porque essa necessidade de uma mudança, de uma transformação, de viver coisas, normalmente vem baseados, né? Uma necessidade é criada normalmente por uma insatisfação. Então, o que estava acontecendo nesse momento que fez? Era um desejo, era uma insatisfação, era um sonho? O que que fez você querer ir viajar? Nunca foi um sonho. Se tornou um sonho depois que estava se realizando, né? E nunca foi um sonho porque eu sempre fui a pessoa de cabeça CLT. A pessoa que as pessoas olhavam para mim no trabalho e falavam, cara, você é a pessoa que vai
hierarquicamente subir na empresa, no máximo trocar de empresa, mas vai ficar aqui nessa vidinha, botando bastante aspas aqui, né? Mas nessa vidinha padrão, que é isso que é a sua cara, e você se realiza nisso. Eu falo, cara, é isso mesmo, eu quero trabalhar até meus 55 anos, guardar meu dinheiro para me aposentar. Era isso. Então nunca foi um sonho sair para viajar, mas justamente porque eu não enxergava o poder, até porque o poder do empreendedorismo, o poder da liberdade, até porque meus pais, por mais que fossem empreendedores, eles são empreendedores de uma outra geração, de outro tipo de negócio, enfim, completamente diferente, né? Como eu falei, sem educação, enfim, sem educação formal, né? Mas assim, de repente eu olhei, falei assim, eu pensei isso em terapia, e aí eu não estava necessariamente insatisfeito com a minha vida, mas eu estava insatisfeito com a pessoa que eu me tornaria dali a alguns anos. Porque eu seria uma ótima, isso eu tinha meus 34 anos mais ou menos na terapia, e eu olhei e, né, o meu grande clique foi, quem vai ser o Maiola de 40 anos? Tipo, no ano que vem eu faço 35, e aí daqui a 5 anos, que na verdade é esse ano de agora que eu estou vivendo neste momento. Eu olhava e falava assim, cara, o Maiola de 40 anos, eu olhava assim, o Maiola daqui a 5 anos vai ser quem? Se eu continuasse lá, enfim, eu morava em São Paulo, morava sozinho lá, né, minha família aqui de Santa Catarina, eu vou ser uma pessoa que vai ter mais dinheiro na conta, uma pessoa que vai ter algumas viagens a mais, né? Porque eu fazia uma viagem por ano, né? Lá nas férias. Então, dinheiro na conta, viagem, e eu já tinha tido um princípio de infarto aos 30 anos. Eu fui para UTI no meio do trabalho, eu tava. Faz 10 anos agora. E eu falava assim, tá, eu não posso virar um gerente, um superintendente, um head de alguma coisa, posso mudar de emprego, mas posso fazer um MBA a mais, enfim. Vou ser uma pessoa de 35 para 40 anos, a minha vida vai continuar sendo a mesma. Com alguns ganhos, óbvio, mas será que são esses ganhos que eu quero ter aos 40 anos, né? Enfim, eu tinha terminado um namoro na época, fazia um ano e pouco. Então eu falo assim, cara, é, eu vou aproveitar que eu não tenho nada que me prenda e vou tirar um ano sabático. Vou viajar o mundo. E eu nunca fui uma pessoa de viajar muito. Assim, eu viajava, ah, tinha ido, sei lá, 5 vezes para os Estados Unidos, entendeu? Não, tipo, tinha ido para a Copa da Rússia, mas eu não era uma pessoa assim, nossa, exploradora do mundo. Não era. Eu gostava de viajar tendo uma Era. viagem de luxo, ou pelo menos uma viagem tranquila, sem perrengue, né, sem mochilão, essas coisas, fazendo coisas padrão, assim, digamos, de turismo. E de repente eu falei, cara, eu quero me redescobrir, quero ver se o Maiola de 40 anos vai ser essa mesma pessoa. Se eu não gostar, eu volto a ser quem eu era. É só voltar a trabalhar, tudo mais. Mas se eu gostar dessa nova vida, o que que eu tenho pela frente? Que mundo que eu tenho para viver? Que tipo de gente diferente, de estilos de vida diferentes podem existir? Além dessa visão que eu tinha de ser uma pessoa que ia trabalhar até os 50, 55 anos. E aí eu descobri um mundo, um mundo. Então, e aí que eu descobri que eu podia ser empreendedor, tudo mais, que isso poderia ser uma nova forma de viver. Mas o grande gatilho foi eu pensar que eu queria ser uma pessoa melhor, diferente. Eu queria me colocar à prova, colocar minhas emoções à prova. Eu queria me descobrir no mundo no sentido de que quando você vive dentro de uma bolha de um emprego, você enxerga os seus valores, os valores das outras pessoas, é, de uma maneira muito restrita. É a visão daquele mundinho, do que é importante, do que faz bem para a vida, do que é sucesso. E aí eu falei, cara, será que isso é sucesso? Deixa eu ver o que mais que pode ser. E hoje eu me considero muito mais de sucesso, é, por tudo que eu já vivi nos últimos 5 anos, vivendo a vida dos meus sonhos, mais de 50 países, já fui até, quando eu te conheci, tinha acabado de descer, que eu tinha ido para o campo base do Everest, já, enfim, fiz o caminho de Santiago de Compostela, que são 800 quilômetros caminhando em 30 dias com uma mochila nas costas,
Coisas que eram impensáveis para uma Maiola de 35 anos. E hoje eu sou muito feliz por isso. Coisas que só podem ser, só puderam ser alcançadas porque eu me desafiei, porque eu olhei para dentro de mim, né? E, enfim, fui atrás de desconforto e que isso tudo, e aí vem uma parte muito importante que é, foi possível, eu tive todos esses gatilhos emocionais que foram essenciais, mas não poderia ter sido resolvido se eu não tivesse o planejamento financeiro, se eu não soubesse cuidar do meu dinheiro. Eu não faria, muita gente faz, mas eu não faria nada disso de maneira confortável, se eu não tivesse uma segurança financeira, um planejamento do que fazer, um planejamento de como gastar e como investir esse dinheiro. Sim, maravilhoso. Você falou uma palavra que eu gosto muito dessa palavra e muitas pessoas não gostam, assim, não gostam não, né? Elas têm emoções relacionadas a essa palavra, que é a palavra poder. E poder a gente usa em diferentes momentos, né? A gente usa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso viajar, eu posso sair do meu trabalho, eu posso começar a empreender, mas o poder da permissão, do poder é, de você reconhecer o seu poder de mudar e transformar as situações. E quando você se permitiu ser uma pessoa diferente, porque você não estava satisfeito com quem você seria aos 40 anos, você se permitiu se conectar com o teu poder de mudar e de transformar essa situação. E hoje você está com 40 anos, que foi a projeção que você colocou. E você viveu muito além do que você poderia, de novo a palavra poder, poderia imaginar sobre esses próximos 5 anos. A gente já vai entrar aí na questão das viagens, que eu tenho certeza que você tem coisas interessantíssimas, curiosíssimas para compartilhar com a gente. Mas eu queria entender assim, aí você foi fazer esse sabático de 1 ano. Quando você estava durante esse período, você já tinha entendido que não ia voltar para a CLT? Ou você ainda falou, eu vou voltar para ver como que vai ser? Ou de já ter tido esse planejamento financeiro possibilitou você de tipo, não, já não é realmente a vida que eu quero e começou a já olhar para frente? Uma das coisas que eu aprendi nesse período depois que eu pedi demissão é que o planejamento ele é muito importante, estamos falando aqui exatamente da importância disso. Mas o que eu mais aprendi é de que nem tudo está sob nosso controle. E a gente faz e planeja e faz o que está sob nosso controle. É, a vida acontece do jeito que ela tem que acontecer. E aí vai parecer história para boi dormir, mas eu já falei isso até no meu Instagram, já compartilhei isso, que é eu saí, até por uma questão de segurança emocional, quando eu pedi demissão, eu pedi demissão para ficar 6 meses fora, e eu voltaria, isso significaria que depois desses 6 meses, eu voltaria para o Brasil lá por fevereiro de 2020, e ia voltar a procurar emprego, eu teria dinheiro, caso demorasse para conseguir emprego, eu ia ter o dinheiro para conseguir ficar um tempo até conseguir emprego. O que que aconteceu em fevereiro de 2020? Pandemia. Hum. Ou seja, na verdade, eu vou voltar 2 meses. Eu estava no Vietnã em dezembro de 2019, no meu quinto mês, foi quando de viagem, e eu estava olhando e falando assim: eu tenho dinheiro guardado. Por que que eu vou parar a melhor fase da minha vida? E naquele momento era só um sabático, ou seja, só no sentido de que eu não tinha preocupações com trabalho e com renda. Separei um dinheiro para viver isso. E eu falei assim, cara, eu tenho dinheiro para não precisar voltar a trabalhar já. Então eu vou voltar para o Brasil, resolver algumas pendências que eu tinha aqui, depois eu volto a viajar e vou completar um ano viajando ao invés de só 6 meses. E depois de um ano, aí eu volto para a CLT. Era essa a minha ideia. Porém, voltei para o Brasil, exatamente em fevereiro, março, veio a pandemia. Quando chegou a pandemia, não tinha o que fazer. Ia procurar emprego, enfim, a gente não sabia nem quanto tempo que isso ia durar. E foi quando eu comecei a oferecer.
meus serviços de consultoria financeira pessoal. Eu já tinha alguns alunos, clientes, mas eles eram de antes de eu viajar, mas eles eram conhecidos, indicação, irmão de um amigo, irmão de alguém que trabalhava comigo, ou era alguém que eu conhecia, e de repente uma pessoa que, enfim, eu estava mostrando, blogueirando, mostrando minha viagem no Instagram, e uma pessoa olhou e falou assim: Ah, quero saber, quero entender. Foi uma pessoa que eu não conhecia, uma pessoa que falou assim, eu falei assim: olha, eu estou viajando esses últimos meses, quem quiser planejamento financeiro e entender de investimentos, dá um salve aí. E aí uma pessoa que eu não conhecia veio e falou, eu quero. E a gente fechou, fizemos lá, fui mentor dessa pessoa, que é a Mari. E, enfim, por isso que eu tenho a Mari que, enfim, como a Laura falou, foi a primeira convidada aqui do podcast. Conheci a Laura por causa da Mari, inclusive, mas a Mari foi minha primeira pessoa que me mostrou que eu poderia ser um empreendedor e trabalhar com isso, ajudando as pessoas a cuidar do dinheiro ou ensinando a investir, sem ser uma pessoa que veio por indicação, sem ser por uma pessoa que me conhece ou que alguém, e sim uma pessoa completamente do nada. Então foi a primeira virada de chave, e isso era início de pandemia. Então nisso eu comecei a falar, cara, se tem uma pessoa, deve ter mais. E se eu confio no meu trabalho, e eu acho, enfim, confiava mesmo no meu trabalho, por que que eu não invisto nisso? E aí foi quando também em um dado momento, conversando com a Mari, numa das nossas conversas, numa das nossas sessões, a gente estava falando nesse tema e eu falei, cara, me deu um estalo aqui. Eu lembrei que o que eu estou fazendo agora, que é ajudar pessoas a cuidar do dinheiro, era aos 35 anos de idade, era o meu sonho. Eu já falei isso para vocês aqui, mas isso foi numa conversa com a Mari que eu me liguei que isso era a realização de um sonho. Que eu tinha lá nos 22, 23 anos de idade, que eu achava que eu ia fazer aos 40. O mundo e as situações e o universo me fizeram que isso começasse a acontecer aos 35. E foi aí que eu percebi, aí aí eu lancei um curso, aí comecei a dar mais mentoria, consultorias e trouxe isso para tipo, cara, isso vai ser minha nova vida e eu preciso que seja dessa maneira para que eu possa continuar viajando o mundo. Como eu falei, quando eu estava no meu quinto mês de viagem, eu estava no Vietnã e decidi que eu ia fazer um ano de viagem. Então, esse um ano ficou parado no meio por causa da pandemia. Então, eu vou continuar viajando, eu quero continuar viajando. E aí, com essa questão de ser nômade digital, tudo mais, um mundo novo depois da pandemia, eu falei, cara, e eu posso trabalhar disso de qualquer lugar do mundo. Então, eu passei a construir a minha empresa, construir esse meu novo negócio, essa minha nova carreira dessa maneira no meio da pandemia. E aí virou o que virou. Virou que virou. Eu não Uma sei se isso pergunta: quem responde. nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro, o InstaJump ou você como consultor? Calma. Um Instajump em que sentido? Em sentido de personalidade ou em sentido de Instagram? De Instagram. Ah, um Instajumping. Instajumping tem mais de 10 anos. E ele, Então e foi ele antes da chama Instajumping investigação. porque o Instajumping ele começou porque ele tem esse nome, inclusive, esse sou eu, inclusive se você for ver aqui atrás, ó. Tem até um Forrest Gump pulando aqui. É que você não consegue ver, mas tem várias fotos pulando aqui. Porque, enfim, na época que o Instagram era só fotos, né? Não era vídeos. Então, todas as minhas fotos do meu Instagram eram pulando, né? Em algum lugar do Pulando. mundo. Entendeu? Então, eu tinha antigamente... Enfim, como eu falei, eu Tá, essa viajava parte dessa todo história eu não sabia. Tá. ano. E isso começou, na verdade, quando não existia Instagram, tinha o Forrest Jump. Era um blog. Em 2008, que eu tinha feito um Teu blog. intercâmbio nos Estados Unidos. Era um blog que eu postava minhas fotos pulando, na época só nos Estados Unidos, que era o intercâmbio que eu tinha feito. Aí nasceu o Instagram, aí, por causa do Forrest Gump, era Forrest Jump, né? E aí eu falei, deixa eu fazer um nome mais, né? Aí saiu o Instajumping, mas foi em 2013. E eu, como consultor, em 2013, eu tava lá muito, como é que eu posso dizer? Muito dentro da CLT ainda. É, não, eu Tinha vou, uma eu vou falar isso equipe, mas... porque isso é uma coisa totalmente não planejada, assim, né? Porque
a ideia que era de falar do empreendedorismo e você trouxe algo que aconteceu antes, muito despretensiosamente. E eu lembrei de uma parte da minha história também, de como que hoje a gente, observando a nossa história e já sabendo o final de alguns começos, a gente vê como tudo era muito conectado. Porque ouvindo você falar, para mim olha que incrível, ele já fazia blog antes, então você já estava inteirado do digital, você já utilizava a ferramenta, não tinha a intencionalidade ou vou dizer assim, a grandiosidade do que hoje você vê ser capaz de utilização das ferramentas, mas aquilo já era algo que você que te chamava, né? Mente, Assim, né? já era algo que você estava desenvolvendo de alguma forma. E que daí depois aí parece que é uma coisa muito paralela, só que depois ali na frente os caminhos se cruzam. E você fez essa integração de, meu, eu já tenho esse nome, eu já tenho essa personalidade, né, esse character que foi criado, eu já utilizo isso, e você conseguiu, dentro de uma outra rodovia que você foi construindo, conseguiu unir elas e fazer uma coisa mais grandiosa. O branding, né? Hoje em dia tem um nome para tudo, é o teu branding. E, inclusive, essa é sempre uma questão que pega muito para mim, especialmente agora a gente falando das dores e dificuldades, né? Sobre captação de cliente e tudo mais, é porque se você for acompanhar o meu Instagram, o meu Instajumping, ninguém olha e fala e pensa que é um consultor financeiro, um educador financeiro. Sim, por isso Eu que tô foi a aqui minha hoje, pergunta. eu tô aqui hoje vestido de roupa social, mas esse não é o meu normal. Esse não é o meu normal. O meu normal é tá com roupa de banana, roupa florida, estampada, enfim, viajando o mundo, com boné de banana, de qualquer jeito, mas não de qualquer jeito, mas é justamente essa questão do branding, e você não que isso seja proposital, mas é quem eu sou. Eu mostro no Instagram e as pessoas que se aproximam de mim, como foi o caso da Mari, por exemplo, é pelos meus feitos, pelas minhas conquistas, e não porque eu saio prometendo coisas com aquele roupa padrão de um consultor financeiro. Pessoas entram no meu Instagram, Eu já não tô sabem, quase não pedindo entendem. para você ir pôr o boné da banana. Ah, não tá aqui. Tá lá em cima. Se não, olha, podia Justo. estar. Podia estar, se a gente tivesse Eu vou, combinado. vou fazer um Eu, Photoshop aqui. é, mas é isso, eu acho que tem esse ponto importante. Então, tipo assim, eu falei da questão do brand, né? Que é isso. Quem tá me vendo aqui hoje vai ver uma pessoa que tem até uma certa cara de que fala de finanças, visualmente falando. Seríssimo. Mas se me ver meu dia a dia, não é assim. E eu acho que aí, corroborando com o que você estava falando, é o como a gente. Não é só o brand, mas é como o nosso chamado no empreendedorismo também vem. Eu não estou dizendo no sentido, eu tenho que fazer o meu propósito. Cara, se der, beleza, mas enfim, a gente vira empreendedor, a gente está aqui para servir pessoas e para a gente servir a si próprio, né? Mas é o quanto a gente tem que bancar quem a gente é, e tá muito seguro, e que não é fácil. Às vezes a gente passa por momentos de insegurança, mas é bancar o que a gente quer fazer, bancar quem a gente é, e isso só acontece se a gente for cavucando, né? Tudo naquele papo de a gente se conhecer, de ir atrás, de falar, cara, não fazer. Tipo assim, não gosto de falar de números, de dinheiro, não sou bom de matemática. Cara, mas banca isso. Tipo, tipo assim, banca a sua decisão de que você virou uma empreendedora, entendeu? Ou um Uhum. empreendedor, no caso. Então, Sim, eu acho que a gente você pode continuar sendo uma pessoa que não demonstra, mas vai atrás de, de melhorar, de fazer alguma coisa que faça sentido para o seu negócio e para sua vida, né? sim. Eu tenho que Adorei. bancar. Eu não sou uma pessoa como é que eu posso dizer? De falar muito sério. Eu falo sério nos momentos que tem que falar sério. Mas eu tenho que bancar, quando eu tenho que falar sério, eu falo sério. Mas senão eu Sim. vou fazendo mesmo sem gostar muito. Vou vestindo meu boné de banana. Sim, é saber a utilização de das suas versões mesmo, né? Quem você precisa ser em qual momento.
Se você tomou a decisão de ser empreendedor, então se aproprie das tarefas de um empreendedor, que uma delas é olhar a vida financeira, porque o empreendimento tem esse, como a Mari diz, né? As finanças é o coração do negócio. Então, saber aprender a olhar para isso, se relacionar bem com essa atividade é importante para a decisão que já foi tomada. Amei o rumo da conversa. Bom, vamos para as viagens, então. Qual foi as perguntas, né, que você deve ouvir todos os dias, Maiola, essas? Qual foi a melhor viagem? Não, vamos ser diferente. Qual foi, assim, a história mais inusitada durante uma viagem? Uma história que toda vez que você conta, as pessoas falam, como assim? Olha, eu vou te falar. Será que você sabe? Não sei. Eu conheci Inclusive, algumas, né? Mas eu não sei se não, é essas porque. são as tops. Não, inclusive eu acabei de gravar um vídeo porque o pessoal de um programa de televisão Ah, então é a que eu sei, sim. eventualmente quer que eu vá contar essa história num programa de televisão. Não vou revelar aqui porque não tá nada certo ainda, mas é a história de quando eu ia começar minha segunda volta ao mundo. Eu tinha uma viagem de 10 meses, planejado 10 meses, 12 meses. E no quarto dia, eu estava começando o caminho de Santiago de Compostela, que são 800 quilômetros em 30 dias. E eu estava na França, eu mordi uma baguete e ficou metade do meu dente. Ficou na baguete, caiu, ficou na boca, na verdade. E aí eu fiquei um bom tempo banguela. Na verdade, eu tentei consertar, e aí teve muitos aprendizados, né? Porque, cara, eu tinha uma viagem inteira pela frente. E, cara, enfim, blogueirando, usando o Instagram até como ferramenta de trabalho, mas não só de trabalho, pessoalmente também, cara, literalmente foi meu dente da frente. Meu dente da frente ficou pela Em metade. autoestima, tudo. Fiquei com um buraco. E eu pensava, cara, enfim, como é que eu vou viver assim, né? Enfim, e de um dia para outro eu resolvi, super pragmático, sofri um monte, mas, cara, resolvi no dia seguinte, de um jeito que não foi o melhor, mas era o que dava para fazer no momento, e fui num dentista lá, fizeram um dente provisório que caiu depois de 10 dias. E eu tava no meio do caminho de Santiago, tipo assim, no meio do nada, lá na Espanha, e caiu, tipo assim, tinha caído a primeira vez, depois eu fui consertar, e eu acho que o principal ponto foi, eu queria muito, como é que eu posso dizer? Eu queria muito ter a sensação de que eu fiz o que eu pude. Eu não corri, nem voltei para o Brasil para consertar, nem desisti do caminho de Santiago, nem posterguei muito. Eu falei, cara, não deixei para resolver depois, eu fui lá e resolvi na hora. Só que como caiu depois de novo, eu falei, cara, talvez seja para eu realmente ficar sem incidente. E aí, no final, acabei ficando 3 meses na Europa viajando, sem consertar o dente. Fiquei aí fazendo meus Uau. stories, fazendo meus vídeos, meus posts, tudo mais sem dente, sem o dente da frente. Aí eu voltei pro Brasil e consertei. Essa Três foi a meses. mais cêntrica. 3 meses fazendo piada com. Depois que chega um tempo, enfim, porque é isso, né? É o meu jeito, né? Como eu falei lá no começo da conversa, eu sou de levar. Eu sei falar sério quando precisa, e esse é um ponto que as pessoas confundem. Sou muito palhaço, mas quando as coisas são sérias, são sérias. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, eu vou falar sério sobre autoconhecimento, mas sempre trazendo tudo de uma maneira leve. Falando de dinheiro, a mesma coisa, de uma maneira leve. Mas, enfim, quando eu tive que lidar com essa situação, levei a sério o máximo que precisou para resolver, para ser resolutivo, assertivo, mas enquanto não dava para resolver, tava fazendo piada. Vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Tá engraçado. Tá faltando uma coisa aqui na frente. Enfim, acostumei, Sim, mas foi um momento de muito aprendizado, uma história bastante excêntrica. sim. Muito bom. Vão lá no Instagram dele ver as fotos, que é muito interessante.
eu queria fazer outra pergunta para você, porque voltando aqui um pouco para o que a gente estava falando, você falou assim, você não tinha o sonho de viajar, né? De ser um nômade digital, por exemplo. Você foi vendo as possibilidades no meio do caminho enquanto você estava entregando os seus serviços. Eu conheço muitas pessoas que é um pouco o contrário. Ah, eu quero ser nômade digital, mas e eu sei que para isso eu vou precisar empreender para ter essa flexibilidade das escolhas de tempo e geográfico também, né? Só que aí, às vezes, essa pessoa ainda não sabe o que ela quer entregar, não sabe como que ela vai empreender, não entende sobre o planejamento financeiro necessariamente e acha que é só organizar isso, é só saber o que eu preciso para empreender. Eu acho que a pergunta que eu quero chegar aqui é: quais são os desafios de você ser um empreendedor nômade digital? Então, você que já viajou aí em vários lugares, que você faz as consultorias, os atendimentos, está em diferentes fusos, com diferentes condições ao seu redor, uma forma de planejamento também, porque no Everest eu imagino que você não estava fazendo atendimento. Então, quais são os desafios diante de você viver essa vida que hoje é o seu desejo, né, que você gosta, que você curte, e empreender ao mesmo tempo? Para quem mora no Brasil, ou para quem vive muito no Brasil, como é o meu caso, a gente tem um desafio extra que é o desafio da moeda. Então, assim, eu atendo muito maior parte dos meus. Eu tenho, na verdade, tenho muitos alunos fora do Brasil, mas todos os meus relacionamentos, digamos assim, financeiros são em real. Então, existe uma questão de planejamento financeiro aqui, um desafio muito grande com a questão de câmbio. Câmbio. Eu- 2 meses atrás eu tinha um planejamento para o ano que vem, que já foi mudado porque o real se desvalorizou aí, sei lá, 10, 15, 20%. Então eu tenho que replanejar isso. Viu como de repente eu fui pro lado sério do negócio já? Mas o câmbio é só um ponto assim que eu quis falar antes, porque senão eu me esqueço de falar dele, mas ele é um negócio importante. Os desafios maiores, eu acho, e aí a gente vai voltar para a questão. Tem a questão do fuso horário, sem dúvida, mas se você souber planejar quem você vai atender, quando você vai atender e souber. Então, por exemplo, geralmente eu passo esse ano, eu passei 6 meses na Ásia. Então eu tinha que trabalhar em horários mais alternativos. À noite na Ásia são 10 horas, 10, 11 horas de diferença. Então é à noite na Ásia e de manhã no Brasil. Então eu não podia atender no horário da noite do Brasil porque era 3 da manhã na Ásia. Quando era 6 da manhã lá, tudo bem, mas aí já fica muito tarde para quem está no Brasil. Enfim, coisas nesse sentido. Mas a gente vai adaptando. Agora, eu acho que a maior dificuldade é a solidão. Você pode conhecer muito, e eu conheço muito nômade digital, eu geralmente, enfim, já estou há alguns anos nisso, então eu já sei, às vezes já fico um tempo nos lugares em que eu sei que tem mais nômades digitais do mundo inteiro, mas, especialmente para quem está começando, as pessoas não entendem o seu estilo de vida. E é muito difícil, suas dores, você não tem muito com quem conversar. Especialmente porque as pessoas entendem que você está reclamando de barriga cheia. As pessoas acham que só porque você está, sei lá, sofrendo na Tailândia ou sofrendo em Portugal, tudo bem, mas pelo menos você está em Portugal, pelo menos você está na Tailândia, pelo menos você está viajando o mundo. E nós aqui que estamos sofrendo sendo CLT dentro do escritório e pegando o trânsito. Então, meio que muitas vezes você sente que as suas dores são invalidadas pelos outros. E aí você não tem com quem conversar. Muito difícil achar gente que tá na mesma vibe, entendeu? Que tipo assim, que você possa se sentir acolhido, entendeu? Então, eu tenho uma coisa que, como eu já sei, que eu já passei isso muitas vezes, eu tô mais tranquilo, mas as minhas amigas e meus amigos, eu sempre falo, olha, isso vai pegar. As pessoas vêm falar comigo justamente eu, porque eu me ofereço para conversar sobre isso, porque eu passei por isso e eu sei que as pessoas têm dificuldade com isso. Então, a maior dificuldade certamente é essa. Mas quando a gente vai para questões mais práticas, para a gente não deixar de responder, a questão do fuso horário é uma questão, a questão do câmbio é outra questão, a questão de conseguir clientes, dependendo do que você faz.
é muito, muito difícil. Só que assim, a diferença de você estar em outro país ou estar no Brasil, se a sua escolha, e aí de novo a gente volta para um ponto que a gente conversou mais cedo. Se a sua escolha foi empreender para ser nômade digital, arca com as consequências. A dificuldade de você estar na Europa, na Ásia, é, captando clientes do Brasil, por exemplo, é a mesma você estando no Brasil, se for digital. Né? Estou falando aqui da questão de ser nômade digital. As dificuldades vão ser a mesma, vão ser as mesmas, com a diferença que você não vai ter muito com quem conversar. Mas eu imagino, enfim, eu Já tá acho que respondido, tá? Já super respondeu. A da você tem que, solidão, você tem que bancar a sua decisão. Acho que esse é meu ponto. sim, sim. Mas eu acho que para mim, pessoalmente, aqui eu ouvi você, sim, a gente tem alguns desafios, né? Que foi o que você trouxe ali do câmbio, principalmente. Eu acho que esse realmente é um ponto muito importante, porque inclusive está ligado à questão tanto do planejamento financeiro quanto do aprender a se desprender por conta dessas coisas Das que não dependem da dívidas, tá? gente, né? Então, Uhum, super válido. E o da solidão, para mim, foi muito inesperado ouvir isso. Não que eu não consiga visualizar que isso faz parte dessa vida, desse contexto. É, Nossa, eu tô assim, mas é muito profundo. E me vem aqui, né, de você falar, as pessoas não conseguem entender a vida que eu escolhi, mas que vem com desafios. E aí me remeteu, Maiola, e é um ponto que eu quero confirmar com você se eu estou na linha de raciocínio, daquela questão da conversa do 1%, de que as pessoas não conseguem nem imaginar, por exemplo, né? Ele é nômade digital, tem a liberdade financeira, tal, e passa pelo desafio da solidão. Muitas pessoas não conseguem nem chegar no ponto de identificar que isso é um desafio por não entender qual é a realidade, né? Então vivem ali nessa projeção de eu quero viajar porque eu quero conhecer o mundo inteiro, eu quero viver experiências diferentes, quero conhecer pessoas diferentes, mas elas não conseguem projetar quais seriam esses desafios, por não ter talvez referências, por viver uma vida de Instagram onde tudo é o mundo das maravilhas. Então, para mim, esse foi um ponto que eu não esperava que você trouxesse, que eu acredito que é muito a questão do 1%. Não é, são poucas as pessoas que conseguem viver uma vida assim, dessa liberdade, não de liberdade, porque eu acredito que todos nós somos livres, às vezes a gente só não se apropria da nossa liberdade, mas da questão de que essa liberdade, quando você tem a disciplina, ela vai ter esses outros desafios e as pessoas, por não se apropriarem da própria liberdade, não conseguem nem ver esses desafios e ter essa. Eu vou usar uma palavra que eu não gosto, essa palavra da empatia, né? Essa empatia de olhar e falar, nossa, mas não é uma vida 100%, né? É uma vida que está ali sendo construída também. Eu, eu sempre falo que às vezes eu não falo, eu só penso e falo com pessoas próximas, porque a gente fala algumas coisas que a gente fala em rede social, elas são mal interpretadas. Que é justamente essa coisa esse exemplo que eu dei, Uhum. que não só de mim, muitos amigos e amigas. Eu tenho mais amigas do que amigos, né? Que é justamente tipo assim, você não é só porque você tá viajando que você não, tipo assim, tá viajando no mundo, você não pode sofrer, você não pode ter dificuldade, não pode ter saudade. Ah, mas você escolheu. Mas você também, cada escolha é uma renúncia, enfim, tem várias coisas. Mas eu sempre falo que assim, quando você vive intensamente o que você tá vivendo, o que você tá querendo, você passa é exatamente o que você trouxe, que é, você passa exatamente por desafios que você não imaginava que você teria. Nem você sabia que ia viver isso. Porque você também, quando estava lá do outro lado da bolha, é, você também não enxergava que teria esses desafios. E você olhava assim, não, mas está reclamando, mas está numa praia paradisíaca na Tailândia. Está reclamando, mas está subindo o Everest. Que os desafios são outros. Os desafios são outros. As dificuldades são outras.
Mas você, e aí a gente volta no que eu falei, mas se é isso que você quer, você banca a sua decisão, tanto nos bônus, tanto nas coisas boas, quanto nos ônus. Não adianta você querer empurrar para debaixo do tapete as dificuldades. Elas vão acontecer. É isso, a vida não é 100%. Não Sim. importa, você vai ter. A questão é escolher pelo que você vai sofrer, como, quando, onde, porque voltando no que você mesma falou, que eu gostei do que você trouxe, eu estou só, é, como é que eu posso dizer, assimilando também, porque eu não tinha pensado dessa forma, que todos temos as nossas liberdades, mas se você acha, se uma pessoa olha e fala assim, ah, mas beleza, você tá sofrendo numa praia paradisíaca da Tailândia, você tá sofrendo porque você tá com dificuldade de encontrar cliente, você tá sofrendo porque o câmbio subiu 20%, e eu que tô aqui sofrendo porque tenho que ficar 9 horas dentro do escritório e pegar 2 horas de trânsito. Beleza, você escolheu esse Foi uma sofrimento, escolha eu escolhi também. outro. Exato. Exato. Então, eu acho que enxergar isso, eu acho que eu tô saindo muito dessa conversa com esse ponto que eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira. Ou se já parei para pensar, para não ser tão literal, né? Mas se eu já parei para pensar, isso não fazia parte do meu repertório. Mas eu acho que é uma coisa que tô me sentindo muito engrandecido de parar para pensar dessas questões das liberdades, justamente como uma forma de rebater, entre aspas, né, a dualidade CLT versus empreender, nômade versus não nômade, viajar versus base fixa, Brasil versus outros lugares do mundo. Cara, a gente que está escolhendo, todas as escolhas são nossas. Ou, de novo, eu vou. As escolhas são sobre o que eu tenho controle. E os sentimentos são sobre o que eu tenho controle. O que eu não tenho controle, eu não tenho controle. Eu não tenho liberdade sobre o que eu não tenho controle. Então, questão de câmbio, questão de tempo, questão de fuso horário. Cara, o que não está no meu controle, eu não faço, mas o que está, eu vou planejar, sabendo que as coisas podem sair do controle. Então, Sim. legal, Eu vou gostei me dessa parte. aprofundar um negócio, porque a minha mente foi assim lá no fundo, Maiola, e é uma coisa que eu também estou desenvolvendo aqui nessa conversa também, que é a questão. Calma que eu fui e voltei, minha mente funciona assim, gente. Eu não, nos podcasts, normalmente eu entrevisto pessoas que eu já conheço, que eu já conversei muito, então é super ali, né? Aqui as pessoas vão ver uma outra versão minha agora e vai ser divertido. É, uma vez eu ouvi uma frase que é: não importa onde você vá, lá você está. Porque até, por exemplo, você viaja o mundo, mas a sua base ainda é o Brasil. E eu converso muito com pessoas que imigraram, que deixaram o Brasil. E muitas vezes essa vontade de deixar o Brasil, hoje eu identifico muito facilmente que para muitas pessoas, eu vou generalizar porque é para muitas mesmo, para a maioria, vem de uma fuga. Não estou satisfeito com alguma coisa lá. E aí, voltando aqui na pergunta que eu fiz para você, né? Que agora eu estou me observando. A pergunta que eu fiz foi: tem muitas pessoas que têm o desejo de ser nômade, ou seja, de viajar nessa fuga, né? Agora fazendo a análise aqui. Então, as pessoas às vezes têm o desejo de viajar porque elas acreditam que essas experiências vão é, fazer ela ter mais satisfação da vida ou de uma fuga, né? De uma busca. Ah, eu quero buscar quem eu sou, buscar o interno. Só que agora olha a pira. O desafio aqui, tá? Porque você vai estar em todos os lugares. E o que você falou, que foi o que deu essa viradinha de chave para mim, foi: em cada lugar, diante de cada experiência, vai ser chamado uma parte para você observar, se desenvolver, experienciar, que é coisa nova. Então, imagina só. E aí eu lembrei de uma experiência minha. Imagina você viver essa vida de nômade digital, que não é as suas férias, porque as férias é merecida. As férias eu me ferrei lá o ano inteiro para tirar as férias. Então você não tem esse tipo de emoção, de sensação diante de uma coisa pontual. Agora, quando você escolhe uma vida, entre aspas aqui, né, de liberdade, de você poder fazer o que você quiser e viver o que você quiser, você começa a falar, cara, eu tô aqui agora, sei lá, no Egito, vivendo essa coisa incrível. E eu posso escolher isso daqui, mas e aí vem?
as culpas. Eu lembrei dessa experiência, tá? Eu tava no Egito numa experiência incrível que eu nunca nem imaginei que eu ia viver, e a Austrália começou a ter um fogaréu. Começou a ter aqui esqueci o termo certo, mas Queimada. começou a ter, como que é? Queimadas? As queimadas, exato. Começou a ter as queimadas. Eu parei de postar as minhas fotos, eu parei de compartilhar o que eu estava vivendo no Egito. Porque eu estava me sentindo mal de estar podendo viver essas experiências, de escolher estar em lugares onde eu quero, por conta de saber que na Austrália tava Nem pessoas todo mundo tá morrendo, afim. enfim, né? Tava um desastre. Então, eu só quis trazer isso porque essa breve conversa aqui fez eu viajar total aqui das pessoas às vezes quererem ser nômades para viver e elas não conseguem assimilar que ser nômade tem os desafios, inclusive os desafios emocionais, muitas vezes que vem de tudo que a gente já falou, do emocional, das escolhas, das decisões, das possibilidades, do poder, da Da permissão de fuga. viver a vida que Que você a deseja. fuga a pessoa não enxerga. O poder ela enxerga, mas ela não enxerga que às vezes o Nossa, poder é por uma fuga. E eu acho que tem um ponto aqui que eu falo isso num episódio. Gente, também tem um podcast, tá? O Maiola Cast, incrível. tá? Maiola. Inclusive, É, a jornada dele do Everest tá incrível. Aconselho eu todos ia a falar ouvir. exatamente sobre isso. Cara, realmente são 12, 14 episódios, não sei, da minha jornada pro Everest, assim, ouçam porque ficou maravilhoso mesmo. Mas é sobre o Everest e eu falo isso na prévia e depois do Everest, que é o meu objetivo não necessariamente. Isso tem tudo relação, não é só sobre o Everest, tá? Isso tem uma correlação grande com o que a gente está conversando agora. Meu objetivo não era chegar, não fui até o topo, até o cume, porque eu não sou profissional. Então, quem não é profissional vai até o acampamento base. São uns 12, 13 dias de trilha, até 5.400 metros de altitude. Mas é muito difícil chegar lá. E aí, o meu objetivo, eu percebi que, pela forma com que eu enxergo a vida, o meu objetivo não é chegar lá. Não é chegar nos 5.400 metros do campo base. Meu objetivo é fazer o melhor possível para tentar chegar lá. Porque, e aí vem a grande chavinha que é, não é sobre eu, antes de subir, né? Eu pensava assim, não é quem eu sou hoje. Quem eu sou hoje, aqui embaixo, antes de subir, até lá em cima, com perdão do pleonasmo, não é quem eu sou hoje que vai fazer eu chegar lá em cima. Mas eu decidi que eu vou chegar lá em cima. A pergunta é, quem eu preciso me tornar para chegar lá em cima? Não é eu de hoje. É o exemplo de eu CLT não tenho as mesmas características, os mesmos As mesmas é, habilidades. mesmas habilidades de um nômade digital empreendedor. Mas se eu quero ser, a pergunta é: para eu ser um empreendedor de sucesso, quem eu preciso me tornar para ser um empreendedor de sucesso? Não, e aí o exemplo é o Maiola que chega até o topo do campo base do Everest é uma pessoa completamente diferente da pessoa que antes não tinha subido. Quem eu preciso, quais os desafios que eu preciso passar para me tornar essa pessoa? A pessoa que subiu até o Everest. E isso tem uma correlação muito grande. Eu sei que pode parecer que eu estou viajando muito, mas para mim tem tudo a ver com o que a gente está conversando, que é bancar minha decisão. A partir do momento que eu falo, a pessoa fala assim, eu quero imigrar, eu quero virar um nômade digital, eu quero virar um empreendedor, eu quero queimar as pontes e sair da CLT e virar um empreendedor. Você não é um empreendedor de sucesso. Você não é um nômade digital de sucesso. Logo de cara. Agora, como que você vai enfrentar? É quem eu vou me tornar, quais os desafios, quão resiliente eu tenho que ser, porque o mundo não é maravilhoso. Assim como você no CLT, você não começa já num cargo de gestão de uma hora para outra. Você precisa aprender, você precisa passar por altos e baixos, né? Então é sempre assim.
Acho que o grande questionamento que eu aprendi isso, eu trouxe essa coisa, porque para mim isso aconteceu no Everest, que foi quem vai ser o Maiola daqui a 12 dias? Quem vai ser o Maiola que chegou no Everest? Não é o Maiola que está subindo, é o Maiola que chegou lá. Então eu tenho uma jornada para chegar até lá. E a mesma coisa no empreendedorismo, na imigração. Vai ser difícil, vai ter as dificuldades. Mas se eu tomei a decisão de que eu quero chegar lá, eu tomei a decisão de que eu quero ser um nômade digital, que eu quero imigrar, ou que eu quero ser um empreendedor, eu preciso bancar para eu chegar, eu preciso bancar o caminho, eu preciso bancar a travessia de quem eu sou para quem eu quero ser, né? Então, eu não sei por que que tô falando disso, mas eu acho que Vamos, já nem porque somos nós aqui mais. Já é a próxima é quase versão. isso. É isso. É outra personalidade que está aqui Adorei, Will. conversando. Adorei, não, é incrível. Eu queria, assim, né, já para a gente já ir finalizando, eu quero primeiro entender aí como que as pessoas podem achar os seus canais. Você falou que tem o podcast, você também oferece consultorias. Conta aqui pra gente como mais você pode servir. Bom, vamos lá. Meu principal canal de comunicação e divulgação é o @instajumping no Instagram. É, eu tenho também no Spotify, eu tenho o MaiolaCast, Maiola, MaiolaCast. No MaiolaCast eu não falo sobre dinheiro, no MaiolaCast eu falo sobre a vida, sobre várias dessas coisas que a gente conversou aqui, eu trago reflexões sobre a vida, porque eu acho que isso é muito, não vou dizer que é muito mais importante do que dinheiro, mas, de novo, dinheiro é É a um, é um, é riqueza, né? um dinheiro é a riqueza, dinheiro é uma ferramenta, dinheiro é uma relação. Agora, todas as outras coisas da vida, então a gente tem no MaiolaCast, você tem várias reflexões sobre a vida e tem também uma série especial do Everest, que na verdade não é dizendo, oi, hoje eu subi, hoje eu não tomei banho, não é só isso. Eu trago exatamente as reflexões de todos os dias dessa história da minha subida, descida, todas as dificuldades, que teve Diário, bastante né? coisa. Foi um diário, inclusive o nome é Diário Everest. Então, foi bastante legal. As pessoas choraram muito. Inclusive, falaram, gente, as pessoas mandando relatos de que estavam chorando, eu nem conheço a pessoa. Por quê? Porque ficou emocionada com tudo que aconteceu lá. Mas, principalmente, além do MaiolaCast, tenho a maior parte da minha comunicação é pelo @instajumping, onde eu falo sobre a vida, falo meu dia a dia, falo besteira e falo sério também, e é onde eu falo e ofereço muitos dos meus serviços, especialmente agora em 2025, a gente vou pivotar algumas coisas aqui do meu negócio, para falar de finanças pessoais, falar de investimentos, terapia financeira. O pessoal, muitos dos meus alunas principalmente, me chamam de terapeuta financeiro, porque justamente eu trago, não é só consultoria para falar sobre o que fazer, mas é como você se sente sobre isso, né? Os investimentos não é só sobre como ganhar mais dinheiro nos investimentos, e sim, cara, quais são os seus objetivos? Qual é o seu perfil? Isso está de acordo? E se você mudar de ideia, o que que você quer fazer daqui a um ano, daqui a 5, daqui a 10? Eu trago muito mais sobre isso. Tenho mentoria financeira, tenho curso gravado, tenho curso ao vivo, tenho workshops, enfim, tem várias coisas que vão nascendo, e eu vou mostrando aqui durante o ano de 2025 também, para quem quiser. Como eu falo, não é só sobre cuidar mais do dinheiro, mas é principalmente dominar o jogo do dinheiro. Então, para quem quer dominar esse jogo do dinheiro, tanto de cuidar bem do dinheiro, cuidar de si mesmo com o dinheiro, quanto investir para ganhar mais dinheiro, para viver a vida dos sonhos, viver uma vida que faz mais sentido, seja empreendendo, seja no CLT, tudo isso eu tenho bastante capacidade, tenho muitos alunos, temos o exemplo da Mari aqui, que foi minha primeira de mais de 300 dos meus alunos e mentorados que eu tive. Mari é uma pessoa de muito sucesso, né, Laura? Inclusive, conheci a Laura em Portugal, junto com a Mari. Foi um momento muito importante do meu ano aqui de conhecer pessoas aqui que
tão thriving, esqueci a palavra, enfim, estão indo muito bem aqui Estamos se nos seus expandindo, negócios, expansão total. expandindo. Então, e justo isso, acho que tanto para a questão de empreendedorismo quanto para quem é CLT, digamos, né? Não sei em que parte do mundo você está nos ouvindo agora, não vai ser CLT se não for no Brasil, mas é pensar que o dinheiro ele faz parte da vida, mas você cuidar bem do dinheiro é cuidar, como a Laura trouxe mais cedo, cuidar do dinheiro é ter uma relação com o dinheiro como se fosse uma pessoa. O que que o dinheiro vai dizer sobre você, o que que você vai falar sobre o seu dinheiro e como construir uma relação melhor, tudo nisso eu consigo ajudar vocês. Perfeito. Bom, quero agradecer muito a sua presença, a sua participação, seu tempo, suas histórias. No seu canal tem muito mais, então eu super aconselho as pessoas a irem conferir, porque você é muito além do que você se apresentou aqui hoje, suas histórias, suas reflexões. Mas eu não vou conseguir terminar sem pedir para você contar e deixar aqui uma piada. Qual que é a sua piada favorita? Essa eu te peguei, né? Essa Te me pegou. peguei Tem de tantas. surpresa. É... Você... Eu já vou começar a rir já. Deixa eu pensar. Você sabe por que que a pata brigou com o pato? Até arrancou a aliança fora, depenou ele. Fiz Porque tudo ele tinha isso, não duas sei. patas. Muito obrigada, Maiola. Um grande beijo aí para Eu que você. agradeço, Sucesso gente. para Um bom ano para 2025. todos nós. Um bom ano Valeu. para todos nós. Bom 2025. Beijo. Tchau, tchau. Empreendedores com lições que ecoam através de suas histórias, um poder sem fronteiras. Neste voo alto e libertador, o sonho convém. No horizonte dos negócios, reencontre o seu valor com insights que te levarão ao mundo. Prepare-se para decolar o seu negócio.